Eu quero convidar então você a fazer uma oração comigo. É, eu oro para que esse tempo esteja sendo não só para mim, né, que tenho desfrutado da palavra de Deus, preparando, meditando para trazer algo para nós aqui, mas que o Espírito Santo, ainda de forma orgânica, continue falando ao teu coração, continue ministrando o teu coração, que seja que essa manhã seja sempre uma ponta de um iceberg que vai ser revelado a você ao longo do dia, né? É muito bom nós termos contato com a palavra de Deus, que ela é apta para admoestação, para exortação, para o ensino, né? É a palavra de Deus revelada, como diz lá em 2 Timóteo 3,16, e eu creio de todo o meu coração que é o nosso alimento principal, é aquilo que é imutável, né? A igreja pode mudar, as estratégias de evangelismo mudam, a linguagem, a contextualização, ela sempre vai acontecer, as igrejas vão mudar, né? Uma hora vão ter torre, hora vão ter vitrais, hora vão ter iluminações de LED, hora vão ser dentro dos carros, vai ser num campo aberto, hora vai ser pela internet, hora vai ser... Enfim, inúmeras são as formas, né, dessa contextualização das demandas, ora em tempo de guerra será no subsolo de prédios, e isso sempre vai modificando ao longo da história. Ó, o pastor Adivaldo aí de Bérgamo, seja bem-vindo, pastorzão querido. E agora a palavra de Deus, ela é imutável e ela toca nas profundezas do nosso coração e é a única capaz de nos mudar, de nos transformar, de gerar em nós aquilo que Deus deseja para que nós sejamos, né? Porque no final da história, eu e você somos a edificação de Deus. Então, que ao longo dessas manhãs seja de fato o início, a ponta do iceberg daquilo que Deus vai revelar para você ao longo do dia. Amém? Então eu quero convidar você a fazer uma oração comigo antes de nós irmos para a leitura da palavra. Obrigado, Deus, por mais um dia. Estamos aqui reunidos nessa manhã para exaltarmos o Teu nome, darmos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nos achegamos a Ti como a primícia do nosso dia, nos achegamos a Ti como o bem mais valioso que nós temos no nosso coração. Senhor, reconhecendo que foi o Senhor quem nos tirou da escuridão, foi o Senhor quem nos tirou do opróbrio, foi o Senhor que nos tirou do lamaçal das nossas almas, dos lugares de sujeira, de escuridão, de trevas e nos trouxe para essa maravilhosa luz. Nos trouxe para esse lugar de recomeço, para esse lugar de afago da nossa alma, para esse lugar de alimento do nosso espírito, para esse lugar de vida saudável para o nosso corpo. E, Senhor, nós nos achegamos como primícia, porque sabemos que a partir do nosso encontro contigo, a partir do lugar onde nós temos o privilégio de sermos confortados, confrontados, impactados com a Tua viva palavra, por meio da ação do Teu Espírito, nós saímos transformados, saímos mais parecidos contigo, saímos mais reflexivos com relação à nossa espiritualidade, com relação à nossa intimidade contigo, com relação a essa vida que emana de dentro de nós, onde o Senhor decidiu tornar em nós esse lugar de habitação para o Teu Santo Espírito. Então, que nessa manhã, por meio da palavra, o Senhor nos alimente de uma forma muito mais poderosa do que um arroz e um feijão, nos alimente de uma forma muito mais estrondosa do que os nutrientes que nosso corpo precisa, mas que esse alimento espiritual seja vida para os nossos ossos, assim como a Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que Teu Espírito venha a se fartar nessa manhã dentro de nós por meio da palavra, e que ao manejar essa palavra, essa espada nas mãos do Espírito, nós possamos nos tornar mais parecidos contigo. Esse é o nosso desejo, e desde já, Senhor Deus, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui conosco, que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto de cada um,
e que, Senhor, esse dia seja um dia de alegria, um dia de conquistas, um dia de intimidade contigo, Senhor Deus, e de reconhecimento da tua grandeza na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, pessoal amado que foi chegando. Ó, a pastora Sheila. Oi, pai, tudo bem? Que legal. Ó, Denise. Bom dia, Denise. Tudo bom? Que bênção, hein, gente? Olha aí quanta gente querida. Adela. Sejam muito bem-vindos. Amados, nós temos perseverado, né, nessa batalha de Josué. Estamos aí ainda no capítulo 6. Ontem foi um dia histórico para essa história, onde de fato o Senhor se mostrou poderoso por meio da estratégia dada a Josué para que as muralhas fossem destruídas, para que eles entrassem em Jericó, invadissem Jericó, conquistassem, né, esse acesso em direção a Canaã, em direção à Terra Prometida. Bom dia, Lu, tudo bom? E há um detalhe neste capítulo 6 que eu quero chamar a tua atenção nessa manhã, assim como mesmo ontem eu estava lendo o capítulo e eu falei, poxa vida, eu sei que amanhã Deus tem um alimento sólido nessa história aqui. E essa história ela está lá no versículo 22 do capítulo 6 de Josué, onde justamente no momento de conquista, no momento em que todo o povo hebreu, os soldados invadem Jericó, após a queda das muralhas, Josué dá ordem àqueles 2 espias que haviam anteriormente ido e ficado na casa de Raabe para preservar Raabe. E o texto diz assim no versículo 22 do capítulo 6: Depois Josué disse aos 2 homens que haviam servido como espiões: Entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram do lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade, queimaram tudo o que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Olha que coisa incrível, né? Aqui nós vemos um relato da preservação de uma mulher que, aos olhos do povo hebreu, era uma mulher impura, uma mulher, né, de programa, uma mulher prostituta, uma mulher da vida, né? Existem vários termos que você ouve a respeito de uma mulher que vendia o seu corpo em troca de dinheiro, em troca de recursos. E Raabe foi uma mulher que, quando esses 2 espias se inclinaram para sondar Jericó antes da conquista, antes dessa batalha, ela os protegeu, ela guardou as suas vidas, né? Ela escondeu aqueles 2 homens, como está lá no capítulo 2 de Josué, nós passamos já por ele. Mas eu quero lembrar você, e eu quero ler de novo, o momento em que Raabe fala a respeito de Deus para aqueles 2 espias. Lá no capítulo 2, versículo 9, ouça o que Raabe diz: Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Uma mulher onde a sua fé já começa a transparecer. Os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Deus secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. E aqui houve até essa mensagem quando eu trouxe, né, quando nós estávamos lá no capítulo 2, e ela diz assim: O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então essa mulher, né, essa meretriz, essa mulher, essa prostituta, ela reconhece o senhorio de Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
ela proclama que ele é Deus do céu e é Deus da terra. E ela diz, ela já sabe, ela aceita a profecia de que Jericó se tornaria do povo hebreu. E neste momento, então, ela faz, de certa forma, uma declaração da sua fé para esses dois espias. E não só os protege, mas ela reconhece esse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o meu Deus e o teu Deus. E aqui nesse momento, então, Josué é um homem de palavra, um líder de palavra, um líder que tenta preservar aquilo que ele fala, né? Então ele pede para que esses dois espias, assim como haviam combinado, que ela havia deixado um pedaço de pano vermelho, uma faixa de pano vermelho, um pano escarlate na janela, e ela então seria preservada e todos aqueles que estariam na sua casa. Ela é levada para fora do acampamento do povo hebreu porque ela era uma mulher impura. Mas se nós parássemos aqui, tudo bem, olha, ela foi preservada, que bom. Mas quando eu e você vamos lá em Mateus, no primeiro capítulo, onde está descrito ali a genealogia de Jesus, nós encontramos o nome dela no meio da genealogia de Cristo. Ou seja, uma mulher que não foi qualquer mulher, mas uma mulher que foi inserida na família de Deus. Uma mulher que poderia ter sido só mais uma, mas Deus fez questão de mostrar para mim e para você, inserindo uma prostituta na história da família do próprio Salvador, para que eu e você pudéssemos nos lembrar hoje de que eu e você, independentemente do nosso passado, independentemente das nossas escolhas na nossa vida, independentemente das coisas mais horríveis e tenebrosas que nós temos vergonha de até nos lembrar que nós já fizemos, que nós já pensamos, que nós já participamos. Esse Deus maravilhoso, que tem um amor incondicional e infinito, foi capaz de nos livrar desse lugar de maldição, desse lugar de tristeza, desse lugar de desencorajamento e nos traz para a sua história. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Raabe foi mãe de Boaz. Boaz, que livrou Ruth, a moabita, da pobreza, que livrou Ruth da viuvez e trouxe essa mulher para dentro também da história, que gerou Jessé, que Jessé foi pai de Davi. Ou seja, Raabe era bisavó de Davi. Gente, o homem segundo o coração de Deus, o maior rei da história de Israel, agora que a sua bisavó, uma prostituta que se transforma numa mulher de Deus, que se transforma numa mulher perdoada, amada, reconciliada com Yahvé, com o Deus Todo-Poderoso. Assim eu e você podemos, independentemente da nossa história, independentemente do nosso passado, independentemente de tudo aquilo que o acusador tenta jogar aos nossos pensamentos e querer nos lembrar daquilo que nós fizemos, daquilo que nós falamos, de tudo aquilo que a nossa vida, talvez no passado, no momento da insensatez, no momento das trevas, no momento da escuridão, o Senhor vai lá, nos livra, suja suas mãos nos tocando, né? Jesus não era aquele que, como os fariseus, viviam na pureza externa e na impureza externa, mas Jesus, na sua pureza interna, toca as impurezas externas e transforma a escuridão em luz, assim como ele faz comigo e com você. Então a mensagem nessa manhã é de que Ele é contigo, é de que Ele te perdoou, é de que as misericórdias dele se renovaram nessa manhã, é de que se assim como eles fizeram, como Josué, como o Senhor fez com a vida de Raabe, uma meretriz, uma mulher indigna, uma mulher impura, foi trazida, acolhida, inserida na história de Deus, assim também eu e você podemos, independentemente de onde nós estejamos, no nosso momento na nossa vida, hoje é um dia de esperança, hoje é um novo dia, hoje é um dia de recomeço para mim e para você. Você talvez esteja vivendo um momento de incertezas,
Talvez você tenha se deixado levar pelas emoções, pela carnalidade, pelos prazeres desse mundo, pelas decisões que talvez possam te roubar da tua antiga espiritualidade. Mas hoje é um dia de recomeço. Hoje Ele te quer de volta. Hoje Ele está te chamando pelo teu nome. Hoje Ele quer te inserir na história dEle. Ele não quer te deixar só fora do acampamento por causa das tuas impurezas. Ele quer te lavar e te remir com o sangue dEle vertido na cruz. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Foi por isso que cada gota do seu sangue tem valor na minha e na tua vida. Porque quando nós nos achegamos a Ele, nós nos tornamos alvos como a neve. Ele decide se esquecer daquilo que nós fizemos de errado. Ele joga nas profundezas do mar. Ele decide se esquecer. Imagina um Deus onisciente decidindo se esquecer dos nossos pecados e delitos, para que quando nós olhemos a Ele e Ele olhe para nós, só haja amor envolvido. Não haja lembrança de desgraça, não haja lembrança de tristeza, mas somente amor envolvido, porque Ele é o próprio amor. Então, que nessa manhã você seja encorajado, que nessa manhã você seja levado por esse senso de gratidão. Um Deus que não devia nada para nós, ainda assim pagou um altíssimo preço e permitiu com que nós nos achegássemos a Ele de todo o coração. Faça isso nessa manhã, faça isso nesse dia, em nome de Jesus. E vamos adorá-lo, aquele que é digno de todo louvor, aquele que é digno de toda honra, toda glória e toda majestade. Ele é o nosso Deus, Ele é aquele que nos resgatou, Ele é aquele que pagou o preço pelas nossas vidas. E se você está cheio já da presença de Deus, isso te faz amá-lo ainda mais, propague isso para alguém, diga a alguém hoje que o Senhor o ama, que o Senhor é com ele, que o Senhor o perdoa, para que ele possa, debaixo dessa verdade, debaixo desse entendimento, receber essa novidade de vida e ser transformado em nome de Jesus. Vamos louvá-lo, vamos adorá-lo nessa manhã então, em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estamos, seguro estou nos braços daquele que nunca nos deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços
tua graça. E caio de novo em tuas mãos. Nessa manhã recaímos na tua graça de novo, Senhor. E caio em tua graça. Acharei conforto em teu amor incondicional, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Que você nesse dia possa descansar nos braços daquele que te guarda. Ele não dormita, mas ele te guarda. Ele te acolhe com as suas misericórdias que se renovaram nessa manhã, fresquinhas para você, mais fresco do que um pão francês. As misericórdias do Senhor sobre a tua vida, sobre todo aquele que o busca e o encontra. Em nome de Jesus, seja cheio da presença do Senhor no dia de hoje. Que Ele esplandeça o teu rosto, que Ele possa te levar a caminhos de bênção, pastos verdejantes. Ele aplana os teus caminhos e adestra as tuas mãos para a batalha. Em nome de Jesus, seja cheio da presença dEle no dia de hoje. Um beijo no coração e até amanhã, se assim o Senhor permitir.